Um, dois, três e... Estamos de volta, gente! Que alegria! Depois de um breve, assim, descanso, né? Porque a gente também precisa. Perlage na Laje, temporada 2, volta e volta com tudo, porque a gente tá num lugar muito especial, com uma baita parceria, que é do Estúdio Pro Hub. A gente está aqui nesse lugar de luxo, né? É um lugar Perlage, eu diria. Gente, Eu tô morrendo de inveja de vocês aí. Eu estou me sentindo muito profissional. Pois é, e a Briela com inveja em Londres, pra vocês verem em que nível a gente chegou. Bom, mas a gente teve uns dias, precisávamos realinhar os chakras, fazer uma saudação ao sol, alguns projetos profissionais. Eu perdi esse tema de casa, eu não fiz nenhuma Da saudação ao sol. Isso pode ser depois a gente faz um momento assim de tipo... Ainda mais que agora temos vídeo e podemos mostrar como fazer uma saudação ao sol, à lua e também às perlages dessa vida. Bom, gurias, que bom, né, que estamos de volta. Obrigada pelos nossos ouvintes, que também podem ser telespectadores agora. E eu queria saber o seguinte, o que vocês andaram aprontando nesses dias de folga uma das outras? Porque eu fiz coisas incríveis. Eu fiz uma rinoplastia, eu fui pra selva e comi larva. Ah, tranquilo. Literalmente, ela foi até a Amazônia fazer a saudação ao sol. Exato. Com o nariz novo. Exatamente. Peguei jacaré e também piranhas, embora piranhas estejam em todos os lugares, mas... Fiquem atentos, haters. Enfim. Mas foi muito bacana. Eu fui pra selva com meu filho e posso dizer que já estive, então, no pulmão do mundo. É uma viagem sensacional, inclusive pode ser feita com criança. E recomendo, especialmente a nós brasileiros, né, que temos essa fauna, essa flora que todo mundo quer conhecer, tá aqui a 6 horas de distância. Foi uma viagem inesquecível e sim, eu comi larvas. Sim, eu comi Que gosto formigas. tem as larvas, Eu não Ari, sei, eu não por favor. senti, eu fiz assim... E aí depois eu fiz... E eu tomei água, porque me deu muito nojo. Mas tu mordeu a larva ou tu engoliu direto? Não, eu mordi, porque senão não tem graça. Dá uma mordidinha, e daí... Ela tava Ai. morta ou viva? Eu suspeito que estivesse viva, porém, ela era meio uma larva preguiça, porque ela não se mexia. Inclusive... Quero dizer que descobri uma coisa incrível, nós que adoramos bicho preguiça. Vocês sabiam por que o bicho preguiça fica lá paradão? Porque ele tem preguiça. Não. O bicho preguiça, ele come umas vegetações lá tóxicas. E aí ele fica doidão, fica tendo um teto por 2 dias. 2, 3 dias. E fica lá paradão, tendo um teto. E aí ele dorme, fica no mesmo lugar, não se mexe. E os índios e nativos, enfim, vão lá, pegam ele, levam pra casa, tiram fotos, exibem pro turista e o bicho preguiça lá... doidão. Aí quando ele começa a retomar Dizem que a o bicho preguiça... É o bicho preguiça, que na verdade é muito perigoso, supostamente pelas garras, ou é o koala? Eu acho que é o koala, porque o bicho que preguiça, ambos. ele tem garras, mas ele tá lá tendo teto. Paradão. É tipo a marula dos elefantes. Exatamente, Luísa. Luísa também Agora, é por cultura. que toda vez que a gente começa um Perlage na Laje, a gente desvia o assunto pra falar doideira de animal? Porque a gente é feita assim, nós somos da natureza, a gente tem que encontrar e, Faz né, parte da nossa essência. Alinhar. Mas, Ali, acho que é algo muito legal de falar da Amazônia, só assim, ó, porque quando a gente pensa em Amazônia, eu pelo menos pensava assim, nossa, tem vontade de ir, só que ao mesmo tempo assim, como faz, como vai? Eu só chego lá e vou pra selva. E acabou que tu foi pra uma estrutura muito legal, onde todo hotel, né? Primeiro que não existe teletransporte, então sim, a gente pega um avião e vai até lá, né? No caso, quem mora longe. Mas depois eu fui pra um hotel de selva, são 3 horas de Manaus, aí teve que pegar van, barco, estrada de terra batida, sem internet, cobras passando no meio da estrada. E é no meio da selva mesmo. Então a gente fica ilhado no meio das árvores, estava numa fase de cheia, então era água embaixo. Não tem mosquito, aliás, tem mosquito, mas eles não mordem, porque a água é preta, então a água é ácida. E a gente fica lá com macacos passando. Tem vários episódios interessantes. E o hotel provém toda a estrutura e os maravilhoso. passeios. Passeios lá, tu já sai no barco. Barco é tipo bicicleta. E faz tudo lá, come lá. É uma aventura única, inesquecível.
E depois, claro, se os nossos ouvintes telespectadores quiserem mais informações, deixem ali no nosso Instagram, que a gente pode fazer, inclusive, um videozinho mais específico sobre isso, porque senão eu vou passar o nosso episódio inteiro, número 1, temporada 2, falando sobre a selva. Mas não, porque nós temos uma novidade. Essa é boa. Que é bombástica. E essa novidade, quem tem é a Briela. E ela vai contar. Tu quer que eu conte, Briela? Gente, eu tô até me sentindo pessoa famosa agora, dizendo que é uma novidade bombástica. Mas você é famosa, você é uma das podcasters do podcast mais borbulhante do país. No caso, inclusive, do mundo, porque se tu tá em Londres, já não é mais país. Quiçá do mundo. Nossa, bom, enfim, a novidade é que eu serei mamãe pela segunda vez. Ou seja, a pessoa tira férias e engravida, não tem o que fazer. Olha a minha cara. Uhul! Agora, eu não sou mãe, então eu tô achando o máximo a história toda de ter mais um sobrinho ou sobrinha. Não, eu tô muito feliz. Depois o meu sobrinho ou sobrinha vai ver isso na posteridade e dizer, nossa, aquela minha tia lá, ela não ficou muito satisfeita. Não, tô brincando, é uma bênção. É que a Alia, que nem eu, tenho uma criança de 2 anos em casa, então realmente a vida já é tumultuada. E eu quero dizer que, primeiramente, eu tô muito feliz, é algo que eu e meu marido, a gente queria muito. E realmente estar grávida é uma bênção, tem muita gente que tem problema pra engravidar, então eu me sinto muito sortuda que eu consegui engravidar tão facilmente. Mas, tirando o disclaimer do caminho, eu quero dizer uma coisa, fazer um desabafo. Gente, quem é que inventou essa história que gravidez é um momento lindo? Pelo amor de Deus, deve ter sido um homem. Porque gerar vida, sim, é lindo. Isso é lindo. Agora, a gravidez é só perrengue. Pra vocês terem uma ideia. É só laje, né? É só laje. É só laje, vida real. E pior é o seguinte, que na gravidez não pode nem tomar uma perlage pra relaxar, porque não pode, né? É literalmente só laje. Só laje, eu vou te sem contar. a perlage. Mas eu fiz uma listinha, tá? De vários sintomas que eu passei, pra vocês terem uma ideia. Então, senta que lá vem a história, ou melhor, a listinha. Nós já estamos E sentadas, esses sintomas mas ok. já estão sentados, tá? Então, Eu imagino que ouvinte, seja pros ouvintes. se você estiver aí fazendo exercício, alguma coisa, te prepara que vem uma listinha comprida de sintomas que eu não sabia antes de engravidar a primeira vez e descobri que, né, descobri sintomas na diferentes gravidez que não seja que aqueles acontece. clássicos. Os clássicos, enjoo, cansaço, etc. Não, gente, se você tá pensando em ter filho, seja você homem ou mulher, porque se você for ser homem, você vai ter que apoiar a sua parceira, né, nesses momentos. Então, te prepara. E desculpa a honestidade, pessoas, me perdoem, já vamos começar a temporada 2 do Perlage na Laje. Voadora assim, da intimidade. realidade. Voadora na realidade. O primeiro sintoma que eu estou sofrendo muito, que eu não sabia. Sangramento no nariz. Oi? Quem é que diz? Sim, sangramento no nariz. Você produz mais sangue e aí o seu nariz fica sangrando. Ah, verdade, porque a circulação, ela é ativada, sei lá, acelera, é verdade. O teu corpo Então, produz calma, tu tá de repente... Por isso que se depilar durante a gravidez é um horror. Não, tá, eu já ouvi boatos que não pode, mas calma. Não, deixa eu antes de ir pra depilação, poder deixa pode, eu só chegar que lá dói mais. no sangue do nariz. Então, tá lá numa loja e, de repente, começa a sangrar, tipo assim, O nariz. 13 do Stranger Things. Exatamente. Ou tu tá se arrumando pra sair de casa e não pode sair de Não, casa porque eleva. começou a sangrar o teu nariz, tu tem que deitar. Eleva, né? Erramos o número, pessoal, nos Erramos desculpe. o número. É que ela é cringe. Por quê? Ela é cringe. Por que raios tá rindo? Sei lá, 13 é o número do azar, deve ter feito uma identificação assim, mas eleva. Mas tudo bem, vamos voltar ao assunto, que é a Briela sangrando no meio da loja pelo nariz, deixando sangue. Não é nem a 13, nem a Eleva, né? A Briela. Ok, continue. Então aí, quem é que disse antes pra mim que sangrava o nariz em gravidez? Eu não sabia. Outro ponto, bexiga frouxa. Gente, eu espurro, pulo, faço xixi. Tu espurra? É um horror. Eu espurro. Defina o verbo espurrar. O que seria o verbo espurrar? É um amor porque a Briela, ela tem um sotaquezinho já em inglês, né? Ela não sabe mais falar Britânico, português. Ela já mistura as Eu não coisas, sei mais eu acho falar um charme. português, nem falo inglês direito. Tá, então tu quer dizer que tu espirra, Eu pula. espirro. E pulo e faço xixi. Ou se eu tô tossindo, eu faço xixi. Tá, gente, então é um vamos horror. contar uma coisa horrível aqui. É um segredo só pra quem estiver nos acompanhando. Isso só tende a piorar se tu tiver outro parto normal, porque depois que... Não fecha. Depois é pior, é um horror. Ai, não volta mais, é um horror.
Mas tem cirurgia plástica pra isso, sabia? Pra acertar as não, coisas eu lá só embaixo. faço pra parte que aparece, assim, tipo, nariz, peito, essas coisas. Não sei, não tô Sim, assim. o que aparece pro marido, tu não se importa, então. Aí fiquei até tímida. Tá, vamos mudar de assunto. Mudando de O assunto. que mais, então? Qual é a outra bexiga frouxa? O que mais? Tem que ter mais. Tem que ter mais, eu já sim. tô aqui apavorada. Eu virei um choquito, por exemplo. A acne voltou toda, né? Virei choquito. Tá, eu também. Teenager, que nem a 13. Que nem a 13, exatamente. Teenager. Aliás, é ótimo. E o humor, Virei... Porque teve um momento de Dark Gabi aí, né? Calma, tô chegando lá. Vários. Spoiler. Aumento de intolerâncias alimentares e alergias. Quem disse? Aquela história que grávida pode aproveitar e comer tudo. Gente, eu não consigo comer nada. Tudo me deixa mal. Outra agora, se preparem, fechem os ouvidos se você não quiser ouvir muita intimidade. Vagina inchada. Gente, minhas partes íntimas parece que fizeram preenchimento labial que deu errado. Agora, só que eu fiquei pensando, o bom é que se inchou, pelo menos aí fica mais fechada e o espurro, quando o pulo e o espirro, pelo menos tá tudo mais fechadinho, assim, aí, né? Enfim, foi só... Eu tô um pouco traumatizada Foi com só um pensamento. Continua, Gabi. Continua, Gabi. Sim, a Luísa não vai mais querer engravidar. Olha, e tem mais por vir ainda. Graças a Deus não me bateu a hemorroidas, mas eu já tô esperando, porque tudo que de ruim da gravidez vem pra mim e vai ter hemorroidas com certeza em algum momento. Ai, Briela, Então, calma, você... não, tu precisa dar uma virada de chave. Sabe o que foi isso? Sabe o que faltou aí? A saudação ao sol. Saudação ao sol. A outra, como é que ela usou e não o nada a ver isso, né? O que a gente falou no último episódio. Do Zenão. O quê? Mas não tem nada a ver. Não, são técnicas sobre as quais eu estou falando que não tem absolutamente nenhuma relação com a tua vida. Que bom que ela tá prestando atenção na minha pauta no último episódio do Pelágio. Briela, mas assim, apesar de tudo isso, você está muito feliz, né? Não, apesar de tudo isso, eu tô muito feliz. Graças a Deus, entrei no segundo trimestre, então agora, né, os enjoos passaram, que isso é uma grande coisa. Mas falando sério, um outro sintoma que as pessoas não falam, e eu acho que... não acabou ainda. Never ends. Um outro sintoma que as pessoas não falam tanto durante a gravidez, principalmente no início, é a depressão pré-parto. A gente escuta falar muito da depressão pós-parto, mas existe também, e é tão comum quanto a pós-parto, a depressão pré-parto. E isso é algo que eu passei... tive uma bem forte nessa segunda gravidez, mais do que na minha primeira gravidez. E, claro, afeta cada indivíduo de uma maneira diferente. No meu caso, por exemplo, eu passei 2 meses que eu não queria me levantar da cama, não tinha mais alegria em fazer em nada que eu gostava de fazer antes e chorava o tempo todo. E isso vem acompanhado de uma culpa, porque afinal de contas é um momento tão lindo, é um momento tão desejado, e tu pensa que tu deveria estar curtindo esse momento. Mas tu não consegue por questões médicas. Então, é algo bem sério que deve ser tratado e eu acho bem importante falar. Eu passei por isso, tive uma culpa muito grande, botei uma culpa muito grande em mim mesma. Graças a Deus, no meu caso, se resolveu com a chegada do segundo trimestre, mas às vezes é preciso uma ajuda médica. Então, vamos ficar atentos. Se você conhece alguém que está passando por uma depressão, tanto pré-parto quanto pós-parto, né, é algo normal, que infelizmente é normal, mas que também não é a culpa da pessoa e que precisa de um acompanhamento médico. Briela, então tá aí uma outra coisa que eu não sabia. Briela, acho super importante você falar isso, porque assim, até mesmo a própria depressão pós-parto é algo que é relativamente novo, que começou a se falar, né, sobre isso, foi nos últimos anos. E vamos dizer, pré-parto, é pré-parto, né, que fala? Eu não tinha nem ouvido falar sobre isso. Foi a gente que foi conversando, assim, e deve acontecer com muitas mulheres. Esse é o tipo de depoimento que pode mudar a vida de outras mulheres, porque certamente dividindo isso e, né, chegando em pessoas que de repente estão sozinhas e estão se sentindo... A culpa é algo muito forte. A gente não pode esquecer também que tem um jorro de hormônios envolvidos. Emocionalmente é um momento
tratamento super impactante. Então, tem uma série de variantes e é muito válido que tu tenha dividido isso conosco, com os nossos telespectadores e ouvintes, inclusive com os homens também, porque muitas vezes a mulher tá tão afundada naquilo que pode não perceber. Então, se você é o parceiro ou conhece, né, estende essa mão e fica atento. Porque pode ser, no caso da Briela, foi relativamente leve, conseguiu superar, mas pode ser algo muito sério. Então... E a gente tem muito atrelado essa ideia de, é hormonal, se é hormonal, vai passar, mas a gente não sabe, a gente precisa ter um acompanhamento médico, independente de ser algo relacionado à gravidez ou não. E não é besteira ser hormonal ou não. Acho que mulher tem muito disso também. É TPM, a gente mesmo. É que nós somos, na verdade, hormônios, uma montanha de hormônios ambulantes, né? Então... E eu fico pensando também que a gente tem aquela pressão da sociedade, pelo menos quem tem o desejo de ser mãe, de que é aquela coisa meio assim, passou dos 30, meu Deus do céu, tá correndo contra o tempo, o relógio. Então eu fico imaginando pra uma mulher que às vezes tem toda essa questão também de dificuldade de engravidar, que a Briela falou, e aí quando consegue isso, se vê numa situação em que vem vários hormônios e que fazem tu se sentir assim, imagina a culpa que deve vir, né? Que é a pressão de engravidar, pressão da sociedade e culpa. É tudo, é impactante. Agora, Briela, então assim, bom, parabéns, né? Claro, nós já sabíamos, estávamos acompanhando, afinal de contas somos irmãs, pra quem não nos acompanhou na primeira temporada, já fique sabendo disso agora. E certamente os nossos seguidores, ouvintes, telespectadores estão muito felizes com a chegada de mais um Baby Bubble, né? Que vem por aí. Baby Bubble, borbulha. Baby Bubble, Porque borbulha, um pequeno borbulha, enfim, surgiu agora isso. Mas fazendo um link com esse assunto que tu trouxeste, Briela, eu queria falar sobre uma outra situação que tem números impressionantes. A gente já falou aqui que mulheres, né, muitas mulheres têm o sonho de engravidar e não conseguem, ou sabem que querem ser mãe, mas se encontram num momento, numa situação que ainda não é adequada. Começou a ganhar muita força nos últimos tempos o congelamento de óvulos. Agora vejam só que absurdo. Segundo um levantamento do grupo Huntington, de julho a setembro do ano de 2020, houve um aumento de 71,4% no número de pacientes que realizaram se chama criopreservação. Então, assim, isso, claro, certamente tem um componente relacionado à pandemia aí. Eu imagino que a própria dificuldade de encontrar pessoas, tá? Essa é uma teoria minha aqui, tá? Por quê? Porque dentre os vários motivos que levam as mulheres a procurar o congelamento de óvulos, um deles é não ter um parceiro fixo e já estar chegando naquele limite do relógio biológico, né? A gente sabe que a partir dos 35 anos a mulher começa a ter uma queda brusca na qualidade dos óvulos. Começa a ficar mais difícil engravidar, depois dos 40 nem se fala. Então, quando a mulher tá ali na casa dos 30, não engravidou ainda e não vê perspectiva, daqui a pouco não tá casada, né? Não tem alguém, já começaram a pensar mais nisso. E é interessante porque não é só esse o motivo que leva as mulheres, mas é um dos mais impactantes. Os outros são, de fato, estar trabalhando, estar num momento profissional muito, muito importante e aí querer investir na carreira. Também as questões de saúde, então, mulheres que se submetem aos tratamentos oncológicos, né, vai passar por uma quimioterapia, por uma radioterapia, muitas vezes isso impacta também na fertilidade, na qualidade dos óvulos, então elas congelam antes. E é interessante porque não é um procedimento barato, ele custa de 12 a 30 mil, dependendo. Também não é algo tão simples de fazer, porque a mulher tem que se submeter a um tratamento hormonal antes, né? Sabe, Ali, algo que foi bem legal. Saiam, rompam. Algo que foi bem legal, que a própria Pugliese trouxe, não sei se vocês acompanharam, quando ela estava falando sobre o término, né, dela, e foi toda aquela mídia em cima dela. E término ela falou, do casamento. Isso. Ela falou não só do término do casamento dela, mas também dessa questão de que ela estava há 1 ano tentando ser mãe, não conseguia. Então ela terminou, não foi por causa disso que terminou o casamento, mas enfim. Quando ela terminou o casamento, ela decidiu, então, fazer o congelamento de óvulos. E foi bem legal, porque ela explicou um pouco, assim,
para os seguidores. Ela tem lá seus quase 5 milhões de seguidores. Então, colocou esse processo um pouco mais às claras, porque eu não tinha ideia também de como funcionava. E ela falava que valia muito a pena fazer isso. Se ela pudesse, ela teria feito assim, com seus 20 anos, sabe, pra ficar tranquila. Porém, Ela tem quantos anos agora? 36, eu acho. 36, 37. Porém, ao mesmo tempo, isso que a Ali falou, né? É um procedimento com custo alto e que eu fiquei sabendo, assim, de fontes, tá? De amigas, que foram procurar fazer esse procedimento e também acaba que é um procedimento, assim, de risco, não quer dizer que você vai conseguir congelar os seus óvulos. Então, tem também essa questão de que não só um investimento, mas é um investimento de risco. Eles fizeram... ele passou a se tornar mais popular porque aumentou a possibilidade da gravidez depois. O que acontece? Tu vai lá, congela os óvulos. Quanto mais cedo, melhores os óvulos. Então, melhor a qualidade deles, maior a tua chance depois. Só que depois, tu vai querer engravidar. Então, quanto mais tarde a pessoa tentar engravidar, também vai diminuindo o teu percentual de chance, certo? Aí tu entra naquela, tá, mas então faz sentido eu engravidar, eu congelar com 35 anos e se eu quiser, daqui a 10 anos, quase com 50 anos, tentar engravidar, talvez seja mais difícil. Por conta daí do próprio corpo da mulher, que também já envelheceu. Mas hoje, segundo os dados que têm sido apresentados, a chance fica na beira dos 85%, o que é uma chance bem alta, né? Contudo, considerando todas essas variantes. E é interessante mencionar a questão da preparação também, que eu acho que deve ser algo que a pessoa tem que estar super afim de fazer, porque tu tem que tomar hormônio, daí tu dá uma inchada, é que nem no caso da fertilização in vitro, né? A mulher toma os hormônios, fica bem inchada, aí tu tem que ir lá, tirar os óvulos, enfim. Mas eu acho que, por outro lado, é um alento, porque dá muita liberdade pra mulher. Inclusive, liberdade de escolher também um parceiro. Eu vi já muitas mulheres tentando desesperadamente encontrar alguém pra se juntar, pra ter filho, e depois, inclusive, a relação nem dá certo. Né? Sim. Então, que bom que tem essa possibilidade, é mais algo a se pensar. Agora falo como uma mãe que foi mãe aos 32 e depois aos 39. O corpo da gente também sente o baque dos anos, entendeu? Quanto mais jovem, mais fácil é tu acordar no meio da noite, tu ter pique, tal, algumas coisas, tua paciência diminui, o teu ritmo diminui. Eu não consigo nem imaginar como será ser mãe, por exemplo, aos 48. Mas enfim, que bom que há essa oportunidade. E eu aproveito e chamo aqui os nossos telespectadores, seguidores, e a gente podia criar um nome pra ele, né? Os nossos Perlage Lovers. Daí eu já engato todos, seguidor, telespectador, ouvinte, enfim. Deixem nos comentários, deixem aí, se manifestem. Pode ser, inclusive, inbox, se não quiser... Se quiser mais descrição, porque esse é um assunto super importante, a gente pode trazer em outro momento depois. Agora, Luísa... Falando em carreira, né, minha filha? Tivemos algumas mudanças aí nesse ínterim. O que aconteceu com você que chutou o balde? Não, eu não chutei o balde. Eu fiz um agradecimento ao sol, depois fui lá e pedi demissão, entendeu? Bom, eu pedi demissão. Não tenho mais carteira assinada, vamos dizer assim, não sou mais uma funcionária. Depois de 6 anos trabalhando como professora universitária, eu pedi demissão. Uhul! E foi algo bem chocante. Eu até fiz um vídeo no TikTok, viralizou. Porque assim... E viralizou mesmo, detalhe. Porque eu comecei... viralizou mesmo. Porque eu comecei a ver quanto tem pessoas nessa situação de querer empreender ou querer sair de um local, de um emprego que não está gostando, que não está sendo feliz. Acho que principalmente com a pandemia trouxe essas emoções muito à tona. Quando eu estou aqui. Exatamente. Eu vivo esse momento. Desculpa, foi mais forte do que eu não. Desculpa, não consegui. Desculpa, perdão. E apesar de eu estar rindo aqui, falando, pedi demissão, estou numa nova fase da minha vida, é claro que foi uma decisão difícil. Eu tinha esse sonho de ser prof universitária desde que eu estava lá na faculdade, então com meus 20 e poucos anos, batalhei muito para isso, fiz especialização, mestrado, doutorado, justamente pensando nessa carreira acadêmica. Então,
mais difícil de pedir demissão foi a desconstrução do sonho em que a gente tem, às vezes, quando a gente entra numa empresa ou quando a gente começa um projeto. E isso vale pra, conseguir um emprego numa empresa que eu sempre sonhei. Aí a gente entra na empresa e, não é tudo aquilo. Então é desconstruir esse sonho e tomar essa decisão de sair, né? Fora que é sair perante a incerteza, não sabe muito bem o que de fato vai acontecer. Eu sei que tem gente que pede demissão quando aparece uma outra oportunidade, mas é sempre assim um risco, né? Um friozinho na barriga. E eu me toquei muito, porque nesse vídeo que eu contei da minha demissão e que eu nem esperava nada, como eu falei pra vocês, teve muita gente falando, meu Deus, eu quero, mas eu tenho medo, eu não sei como, o que eu devo fazer. Que ótimo que tu conseguiu, eu tô querendo também. Então eu separei algumas dicas aqui para passar aos nossos queridos ouvintes, telespectadores, seguidores, já que a gente ainda não inventou. Vamos deixar em aberto aí, alguém começa a sugerir uns nomes pra vocês mesmos. Abre a caixinha de Perlagianas. Vamos abrir uma caixinha de sugestões no Instagram e deixem aí o que vai Perlagilovers, Perlagianos, sei lá, enfim. Perlovers talvez seja uma Perlovers é fofo. Vamos pesquisar só se não é nós vamos pensar se não é estranho. Mas assim, algumas dicas caso você esteja com aquela vontadezinha. I want to break free. Ali ela tá bem cantante, I want to break free. A gente voltou. Eu também não quero, tipo assim, vai pessoa, sabe, se joga, faz uma loucura. Não é isso, eu só quero dar algumas dicas pra você, caso você esteja pensando. Foi uma decisão muito pensada. Sim, não dá pra ser, é importante destacar, não dá pra ser irresponsável. Eu pensei por 1 ano e meio. Então assim, eu acho que a primeira coisa é respeitar o seu processo de tomada de decisão mesmo. Então não precisa se sentir tem que decidir agora. Calma, pequeno gafanhoto, deixa a coisa acontecer. Quando for tomar essa decisão também, é assim, porque primeiro tem a decisão para nós mesmos, certo? Eu tinha decidido no sentido assim, eu vou pedir demissão em dezembro de 2022. Foi um pouco antes disso. Apenas 1 ano e meio antes. Aí depois eu fui trazendo pra frente. Mas assim, tem um momento da nossa decisão antes da gente comunicar a decisão pra empresa, certo? E no momento que você tomar essa decisão para si mesmo, faça um planejamento. O que inclui esse planejamento? Falar com a sua família, se você é casado, eu falei com meu marido, obviamente. Se você mora com seus pais, enfim, ou se você mora sozinho, ver quem afeta essa sua decisão. Porque vai ter um impacto financeiro. Vai ter um impacto. A questão financeira, eu tentei me planejar, e olha que eu sou péssima em matemática, essa parte foi difícil. Eu tentei me planejar pra, assim, de 3 a 6 meses survival, sabe? Sobreviver. E também a questão de verificar datas, porque é algo muito importante, e isso quem me ajudou até foi a Fran Daut, que ela faz Theta Healing. Não sei se vocês já ouviram falar de Theta Healing. Nossa, isso é uma pauta bem bacana depois de a gente falar sobre Theta Healing. É de crenças limitantes pra não sentir culpas, enfim. E ela me ajudou muito nesse processo, porque ela falou assim, o quanto é importante a gente encerrar bem o ciclo. Eu sou muito animada, então eu já fico querendo pensar no meu próximo projeto. Só que animada às vezes, tá? Vocês acham que ela é assim, mas hoje ela estava assim, ó. Eu cheguei assim, depois eu fiquei feliz. Assim. Agora, graças à nossa presença, ela está assim. Eu estou assim. É esse o significado do polvo no cenário. Sim. É pra quando a gente quando alguém tá feliz, o povo tá feliz. A ideia é ele estar sempre assim. Porém, se um dia vocês o verem assim, é a Luísa. É a Luísa? É só a Luísa? Eu nunca estou assim. Tá bom. Bom, enfim. Posso continuar? Pode. Até me perdi aqui. Desculpa, você fez o Theta Healing. Eu fiz o Theta Healing. Não se sentir culpa. A única coisa assim, ao invés de sair logo pensando nos seus novos projetos ou no novo emprego que tem que conseguir, só encerre bem esse ciclo e não deixe a empresa na mão, por mais que você odeie. Por mais que, meu Deus do céu, a empresa... Eu não odiava, tá? No caso, a empresa que eu trabalhava. Mas mesmo que você odeie a empresa, o seu chefe, encerre bem o ciclo. Faça aquela coisa de avisar, de encerrar bonito. Porque pra começar eu posso fazer um adendo, ciclo, Luísa? Pode. É um desperdício de tempo e energia. Se você vai fazer um check-out, se você vai sair da sua... Vai ficar alguns meses lá na empresa sem fazer o trabalho direito, de mau humor. Tá desperdiçando energia e tempo que tu poderia estar colocando num novo projeto. Então, né, não desperdiça o tempo de ninguém, principalmente o seu. Se você sabe que não vai conseguir manter
aquela responsabilidade pelo trabalho, é melhor sair antes. Ou do que sai ficar antes, fazendo uma se coisa- for sair, eu avisei, no meu caso que era professora, eu avisei um pouquinho antes de terminar o semestre, mas eu fiquei até o fim do semestre, então, encerre bem. E tu já terminou as dicas? Sim. Tá, não, porque então eu quero contribuir da seguinte forma, eu também passei por uma transição de carreira, mas eu acho que o mais importante para quem tá numa situação de ser empregado, né, funcionário, enfim, é parar para pensar o que isso de fato significa. E isso foi uma coisa que a gente conversou bastante. Porque a gente vem de uma cultura onde o ser parte de uma empresa e crescer naquela empresa, isso é muito típico da geração dos nossos pais. Muito. Isso era sucesso. Só que hoje, no mercado em que a gente está, o risco da pessoa ser demitido e a forma como os empregados são descartáveis o tempo todo, isso é fato, tá? Isso é fato, não é porque a empresa é do mal, é porque o mercado é assim. Isso é tão normal que a gente não pode pensar que a empresa é uma garantia. Pelo contrário. E uma das coisas nas quais eu acredito muito hoje é que todos nós somos uma marca, né? E a Luísa pode falar muito melhor disso ainda, mas todos nós somos a nossa empresa. Então, é melhor trabalhar para ti mesma, mesmo que num momento tu passe por um perrengão, né? Tenha que começar do zero, enfim, mas que tu invista no teu nome, no teu conhecimento, na contribuição que tu pode dar pro público que vai ser atingido, porque tu nunca vai te demitir de ti mesma, né? A gente não tá falando também, acho importante nessa fala da Ali, a gente não tá falando pra todo mundo tem que se demitir, não estar ligados a empresas, nada disso. Contanto que pode ser muito vantajoso e você pode ainda construir carreiras dentro de empresas. Só que o mercado mudou, antes eram as grandes empresas e se trabalhava para as grandes empresas e se almejava trabalhar em empresas e crescer como empresas. Hoje o mercado mudou, está repleto aí de microempreendedores, marcas pessoais, enfim, outras várias formas de negócio. Então, a gente tem que também aceitar essa realidade que é difícil. Eu pedi demissão para me dedicar aos meus, Luísa Fontanella, como marca, nos meus negócios digitais de internet. E é por isso que eu falo dessa desconstrução de pensamento, porque assim, antes era, nossa, eu, Luísa, sou professora universitária, era meio como se tivesse ela conseguiu. Sim, isso te dava uma credibilidade, ou enfim, uma assinatura de sucesso. Exato, e como se eu estivesse abrindo mão disso, então agora mas então eu sou menos, eu sou louca por estar fazendo isso, e a gente tem que ver que é um novo mercado, são novas formas de se trabalhar. Então, para os millennials, cadê meus perlovers millennials aí? É uma desconstrução de pensamento bem interessante. E claro... Então, as dicas... só recapitulando, as dicas é conversar com as pessoas que vão ser afetadas por essa decisão, fazer um planejamento e encerrar o ciclo bem. E respeitar o processo, né? Sempre respeitar o processo. Eu acho que a gente não pode esquecer, foi muito bem colocada essa questão. Isso tudo são argumentos que a pessoa tem que considerar. Agora, o mais importante é pensar, eu estou feliz fazendo o que eu faço. Se está feliz numa empresa, se aquilo cumpre o teu propósito de vida, essa é a ideia, né? Que bom, corra atrás dos seus sonhos, mas cada um tem os seus. Exatamente. E assim... a gente não precisa trabalhar o resto da vida de uma empresa, gente. Trabalhou, ok, tava feliz durante aquele tempo. Se depois quiser fazer outra coisa, vai. Se depois quiser fazer outra coisa, vai também. Ou se Deus quiser, a gente vai viver 120 anos, vai ter muito futuro pela frente pra mudar várias vezes. Inclusive, falando em futuro, Briela, estou sabendo de uma marca aí, na verdade eu não estou sabendo, tu que vai nos contar porque eu nunca ouvi falar. Eu não sei pronunciar. Van Herper, marca de alta costura, de alta costura que está ditando o futuro da moda. Que história é essa, Briela? Essa é uma dica muito legal para quem gosta de acompanhar as novidades da moda e de arte em geral. A designer holandesa Iris Van Herper tá dando o que falar. É uma marca que iniciou com o nome da designer em 2007. E as criações dela são maravilhosas. Já foram usadas por artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Naomi Campbell, enfim, só estrela famosa. E elas parecem que vieram ou do futuro, ou do fundo do mar, ou do espaço. Ai, de uma forma linda, mas de uma forma linda e delicada.
É o equilíbrio perfeito entre tecnologia, inovação, natureza e arte no mundo da moda. Então, não deixe de acompanhar essa marca chamada Iris Van Herper. Eles deram o que falar recentemente, porque eles fizeram uma parceria com a campeã mundial de paraquedismo. Que amor. Domitille Kiger. Sim. Como é que é o nome dela? Domitille Kiger. Que chique. É, o chique. Lembrando, chique né, dela. pessoal, que assim, Briella está em Londres, o centro da cultura, epicentro, olha só, epicentro da cultura contemporânea ocidental. Uau! Mas esse foi um espetáculo muito legal, que está sendo comparado ao momento em que o designer, quem gosta de moda e acompanha o Alexander McQueen, quando ele, em 1999, fez um desfile de moda onde robôs pintavam o vestido da modelo que ficava dançando no centro da passarela. Esse foi um momento icônico. E agora o salto de paraquedas da Domitille Kiger usando o vestido da Iris Van Herper está sendo comparado a um desses momentos. E foi muito legal que o simbolismo desse espetáculo quis promover não só a nova coleção da marca, mas como também ser um experimento científico. Porque foi necessário desenvolver um vestido que resistisse a ventos de 300 km por hora, sem rasgar. Faz sentido. Que ao mesmo tempo não prejudicassem a segurança da paraquedista, já que o formato do vestido interferia na maneira em que ela se mexia e como o movimento dela ia reagir ao vento, né? Afinal de contas, tu coloca o material a mais. Sim, imagina aí tu tá lá voando e vem a saia assim, né? Pode acontecer. Ou você chega no chão e está pelado. O vestido foi embora. Ai, meu Deus. Realmente era um outro risco. E o mais legal de tudo é que o vestido não só resistiu, ela não chegou ao chão pelada, mas o vestido foi feito com plástico reciclado dos oceanos. Ai, então, que lindo! É tudo muito lindo. É ciência, arte, sustentabilidade, tecnologia, moda. A Iris Van Herper é a nossa musa. Beijo Sigam você, no Iris. Instagram. Dona Iris. Beijo, Dona Iris. Sigam no Instagram a Dona Iris Van Herper. Não, nos sigam primeiro no Instagram, né? Pelo amor de Deus, se estiver nos ouvindo, segue primeiro o Perlage na Laje, depois a Dona Iris. Aliás, nós vamos no Instagram do Perlage na Laje botar o Instagram da Iris Van Herper pra você seguir. E daí, se você não seguir, você segue ela também, fica mais fácil. Ótimo, tá aí, ó. Tá aí na telinha, tá aí na telinha. Como eu sou entusiasta da moda e foi um momento muito icônico, muito icônico. A Briella tá toda cheia de palavras. Icônico, chique, tá certo. Icônico, tá certo. Tá certo. Ah, tá. Então finge que eu não sei mais o que tá certo e o que tá errado. Lembrando que também tem um pouco de burrice gestacional. Também é um sintoma da gravidez, né? As mulheres ficam um pouquinho, assim, lesadinhas. Briella, tu tá cheia de novidades aí. Eu sei que tu também tem um produto que eu tô louca pra ouvir falar, que é o Vanderwater. Esse é inglês mesmo, não é holandês. Então é Wonderwater. Então Wonderwater. Aposto que é uma água maravilhosa. É uma água maravilhosa. Tô com ele aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tradução de Wonderwater é água maravilhosa. Olha, ele vive produtinho. Eu, designer, tô julgando a embalagem. Tá, enfim, julgue e depois você pode nos dar os comentários. É maravilhoso? Ele é maravilhoso. Ele começou a fazer sucesso no TikTok, onde vários vídeos viralizaram com antes e depois. E a ideia dele é muito simples. Você lava o cabelo, coloca ele, deixa 8 segundos massageando nas pontas do seu cabelo e depois passa o condicionador. E eu gostei que é 8 segundos, porque se coisa bem chata é tu ter que fazer hidratação no cabelo. Parou. 8 segundos no banho? No banho. Está no banho. Sim. Passou shampoo. Você está no banho. Passa shampoo. A criança gritando do shampoo. outro lado, mãe! E eu tô ali passando... no meu caso eu não tenho, né? Então eu tô mas passando peraí, shampoo. 8 segundos é ok de passar no banho. Ótimo, O problema é claro. quando a hidratação no Era cabelo dentro do é 20 banho. minutos. É isso que a A gente Aline está falando. A Aline que trouxe os filhos pro banho. É isso que... Não, eu não trouxe. Esse é o problema. Eles ficam gritando lá de fora. Tá, não, mas só um pouquinho. O importante é não deixar a água escorrer, né? Tu dá um passinho pro lado pra não deixar a água, vai Sim, lavar tira aquele outras excesso de partes, água, isso. passa um pouquinho, 8 segundos, mas conta 1, 2, 1,
2. Na verdade, é o seguinte, começa a massagear o teu cabelo, vai provavelmente dar mais do que 8 segundos, tá? Eu deixo mais que 8 segundos, eu não conto, eu fico ali Isso é coisa de massageando meu cabelo. brasileiro. Isso é coisa de brasileiro. Lava um pouquinho. Porque a gente não acredita que, tipo, vou botar um pouquinho mais. Não vou deixar 8 segundos, vou deixar 15 pra fazer Aí dá valer tudo a pena. errado porque tu não Fazer seguiu as efeito. instruções, entendeu? É. Não seguiu as instruções. Não, e sabe o que eu gosto dele? É que ele esquenta, tu põe, ele fica bem quente, daí parece que tá dando certo mesmo. Ah, isso no inverno é muito bom. Que interessante. Porque quando você falou dos 8 segundos, eu aqui no Rio Grande do Sul estava sofrendo, pensando assim, como é que eu vou ficar 8 segundos fora d'água quente? Tá, falando em 8 segundos, a gente está estourada no tempo e O que temos que ele ir faz, para... Tá, peraí, deixa eu explicar o que ele faz. verdade. Vamos saber o que ele faz, né? Depois Ele disso deixa o seu cabelo liso e brilhoso, aí tu faz uma escova e eu senti uma diferença muito grande. O meu cabelo ficou bem liso, comparado ao que seria naturalmente, e com um brilho muito bonito. Parece que eu tô com o cabelo bem tratado, algo que na realidade não é assim. É um entendeu? E já tem no Brasil? Não sei, então, mas eu acho que deve, se não tiver no Chupa, Brasil, ainda deve brasileiros! chegar. Não sei, legal. Então traz Fiquem de carregamento aí, olho. Gabi, próxima vez que vier. Fiquem de olho, e ele é baratinho, ele não é caro, então fica a dica. na Inglaterra, né? Aqui ele vai custar 15 vezes mais Pois e nós então. vamos ter que parcelar no cartão. Mas vale a pena. Mas que legal, ótima dica, Gabriela. Adoramos. Muito bom, arrasou. Adorei. Adoramos. É só 8 segundos se paga. Ótimo, muito bem. Então tá, vamos lá para nossas borbulhas. Gabriela tem que fazer borbulhas, não é? É, Porque tu tá no Gabriela. estúdio Pro Hub, que agora não... Ai, é verdade, Agora eu tem até a esqueci dança das borbulhas. É, agora é... Luísa, Eu. conte-nos o maior segredo. Não. Não vou contar, não sou fofoqueira, não vou contar os segredos de ninguém. Não, tô brincando, gente. Seguinte, eu li um livro durante as férias, durante meu agradecimento ao sol. Eu não vou conseguir parar de falar isso do agradecimento ao sol, tá? Que se chama O Maior Segredo. O Maior Segredo, pelo nome, você já deve estar pensando, está linkado ao segredo? Sabe? O Segredo, que teve livro, Só que esse é maior. teve filme. E assim, sendo bem sincera, tá? Perlovers, eu não li o segredo. Eu não li o segredo. Tá, posso te contar uma coisa? Tu viu também não o li. seriado? Eu também não li. Eu vi o seriado e eu vi tanta gente falando do segredo que eu senti como se eu já soubesse o segredo da lei da atração. Aí eu achei que eu já tava num nível espiritual de ir para O Maior Segredo, que é da mesma autora, tá? Então é aqui da Rhonda Byrne. Ela escreveu O Segredo em 2002, eu acho que foi lançado. E O Maior Segredo, ela lançou em 2016. Não, ela começou a escrever em 2016, lançou em 2020, então ela é relativamente recente. E, na verdade, o que é interessante é de saber que mesmo ela sendo a grande autora do Segredo e tudo mais, ela se sentiu um pouco perdida depois que ela escreveu O Segredo. Por isso que ela foi atrás do Maior Segredo, que nada mais é do que, além da atração, a gente saber lidar também com os pensamentos negativos que chegam à nossa mente, que é constante, né, gente? É constante. Eu amo livro de espiritualidade, então, assim, eu amei o livro, se tornou um dos meus preferidos. E eu vou dar aqui as 3 maiores dicas, assim, que eu achei muito interessante do livro. Primeiro que o livro, ele me ensinou que eles desmistificam um pouco essa questão da meditação, precisa ser sentada às 7 da manhã com um aplicativo de pernas cruzadas e você fazer todo dia. Não, ela facilita a questão da meditação. Ajudou muito, muito, muito no meu amor próprio, porque ela trabalha com algo de a gente ser consciência, a gente ser um só, e ela começou a fazer eu me ver, Luísa Fontanella, como uma terceira pessoa. É meio engraçado e pode parecer exagero, mas quando eu faço os exercícios que ela indica ali no livro, é meio como se eu visse a Luísa como uma terceira pessoa e aí eu tenho vontade de me abraçar. Ai, que fofa. Sério, é fofo. Ai, Eu que me amo. amada. Ajudou muito no meu amor próprio. E a terceira dica, ou por que eu gostei desse livro, já falei, tem muito exercício. Então não é só assim, sol nascendo. É tipo assim, deixa eu te contar como o sol nasce. Deixa eu te contar como você vai fazer o sol nascer. Bom, mas é Ai, a nossa. dona do universo. Poderoso. Ela deveria me contratar, Eu- né, pro marketing. Foi boa essa. Muito bom. Eu quero ler esse livro. Eu confesso que eu comecei a ler o livro, aí parei no início, E porque odiei. eu achei ele meio repetitivo. Não, mas eu achei ele meio repetitivo, mas eu vou voltar a ler. Mas E é ele muito é de cada interessante um. porque é muito de cada um. E ele é completamente diferente. O objetivo dele é completamente diferente do O Segredo, porque O Segredo A ele é gente muito não sabe porque a gente materialista não e esse é bem... eu vi o documentário, pelo menos, como todo Mas mundo. é que o segredo é muito mais, vamos dizer assim, tipo, quase como se fosse uma fórmula pra tu alcançar o que tu quer.
que é mais esse materialista. Exatamente. Esse é mais espiritual. Uhum. Eu tô fazendo assim como se ninguém estivesse vendo, mas agora vocês estão vendo na tela. Então vamos, tá. Briela, temos documentário para dar de dicas? Eu vou dar rapidinho então. Fazia tempo que eu não assistia um documentário que eu gostasse tanto. Não sei se é pra todo mundo. Ele é um documentário sobre o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986. Não sei quem se lembra de ter visto nas notícias. Eu já gente. era nascida. Ah, tá. A Luísa não era nascida, eu não era nascida, mas eu me lembro muito de ver sobre isso. Foi um ônibus espacial que pela primeira vez tinha uma pessoa que não era um astronauta. Eles estavam levando uma professora para o espaço pela primeira vez. E, infelizmente, teve um desastre onde o voo explodiu. O ônibus espacial. Que triste. Então, o nome do documentário se chama Challenger, Voo Final. São 5 episódios, está no Netflix. Fazia muito tempo que eu não via um documentário que eu gostasse tanto, apesar de ser algo muito triste. Ele é histórico e muito interessante também, porque aí tem toda a questão do quem é o culpado, onde os erros aconteceram. Muito legal. Super recomendo, e é legal pra assistir com toda a família, com o marido, com filhos, com o avô, com a avó. No Netflix, é o tipo Briela. de documentário do Netflix. Netflix. Bom, também para refletir isso aqui de uma forma completamente diferente, também no Netflix, eu comecei a assistir uma série que é um reality show muito interessante, que é Minha Vida Nada Ortodoxa. É a história de uma mulher, uma americana, que foi criada numa aquelas comunidades ultra-ortodoxas nos Estados Unidos, perto de Nova York, e aos 43 anos ela decide largar tudo. Pediu demissão. E elas não, pediu demissão da vida, né? Sim. Inclusive saiu, deixou os filhos, tudo pra trás. Não, depois a coisa, né, tem um outro rumo. E ela se torna nada mais, nada menos, neste momento, no momento em que a série é feita, a diretora-geral da Elite Models, do grupo responsável pela Elite Models. Isso em questão de anos, assim. E aí a gente vê o que é interessante, é exatamente essa comparação de realidades, né? As crenças, o que vale, o que não vale. Claro que é um pouco exagerado também o que a gente vê do lado dela, mas é engraçada, é interessante. E é muito bom pra gente refletir sobre exatamente o que a gente quer da nossa vida e como romper alguns limites. Então fica aí a dica, Minha Vida Nada Ortodoxa, também no Netflix. E agora que estamos encerrando nosso primeiro episódio da temporada 2. Eu tava com muitas saudades dos nossos Super Lovers, de vocês também, gurias, mas principalmente dos Super Lovers, de gravar aqui. Mas agora a gente vai se despedindo e, obviamente, não poderia deixar de ter o nosso shot musical. Hoje o shot musical é 1 em 3. Como é um episódio especial, o primeiro episódio da temporada 2 é um shot musical que é 1 em 3. 1 em 3? Não seria 3 em 1? É 1 em 3. 3 em 1. Tipo, 3 drinks em um shot. Isso. Oh, yeah. É o 3 shots em um drink. Hã? Exatamente. Tá, eu Deixa eu dar um shot entendi. A gente entendeu. Então vamos lá. A banda Coldplay recentemente anunciou que vai lançar o seu 9º álbum, intitulado de Music of the Spheres, tradução livre, Música das Esferas, em outubro. E o Chris Martin falou que esse álbum, eles estão tentando imaginar como seria uma música em outros planetas. 2 das músicas desse álbum já estão disponíveis para escutar no Spotify, Higher Power e Coloratura. A minha dica do shot musical de hoje é a música Higher Power, e eu falei que é 3 em 1 porque existem 3 versões muito legais dessa música. Uma é a versão original, exatamente, tá muito legal. É uma versão original, que é bem Coldplay, a outra é a versão acústica, pelo Coldplay, que também é linda. E a última versão, que é a que eu vou tocar pra vocês, é em parceria com o DJ Tiesto. E tá demais! Então, fiquem com a versão Higher Power, em parceria com o DJ Tiesto.